saúdo, amada igreja, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus. Livro de Mateus, no seu capítulo 6, a partir do seu versículo 6. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração é: tenha uma vida de oração, o poder da oração. Nós lendo esta palavra, olha o que ela diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, aleluia, que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Meus irmãos, esta palavra fiel e verdadeira fala-se a respeito do Senhor Jesus, que estava trazendo um grande ensinamento a respeito da oração. E ele começa dizendo, a partir do versículo 6, que quando uma pessoa viesse a orar, para ela entrar no seu aposento, quer dizer, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, porque o que o Senhor Jesus estava querendo dizer é que quarto significa intimidade, quarto significa um lugar particular, um lugar reservado. Então ele estava querendo dizer, a oração traz isso. A oração nos faz ter ainda mais intimidade com Deus. A oração nos coloca para que o Senhor venha ter prioridade em primeiro lugar na nossa vida. A oração nos eleva a ter um lugar reservado entre você e Deus e você. Nós vemos, meus irmãos, que muitos homens e mulheres na Bíblia, eles tinham uma vida de oração. Nós vemos que Pedro, quando estava preso, a igreja se levantou unicamente na mesma fé para orar por Pedro. E por a igreja estar orando, o Senhor deu o livramento a Pedro, porque a oração, ela traz o livramento. A oração, ela faz com que o Senhor tenha toda a liberdade de agir na sua vida. É por isso que tem uma grande importância de todo cristão orar, de todo cristão ter uma vida de oração, uma vida constante de oração. É por isso que o Senhor Jesus Cristo sempre ensinou os seus discípulos a terem uma vida de oração. Porque uma vida de oração nos traz a nós ficarmos se afastados desse mundo e nos coloca a ter intimidade com Deus. A oração nos leva a se afastar a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa visão das coisas terrenas, e a oração te faz ter uma visão espiritual, te faz olhar para o céu, te faz se aproximar de Deus e se afastar do mundo.
É por isso que o inimigo quer que você pare de orar, porque quando você para de orar, você para de ter intimidade com Deus. É por isso que o inimigo quer que você feche a sua boca, coloque somente os seus pensamentos das coisas terrenas, porque quando um cristão para de orar, ele perde a visão espiritual. Quando uma pessoa para de orar, ela começa a enfraquecer na fé. Por quê? Porque ela acaba se afastando de Deus, ela acaba deixando de ter uma intimidade com Deus, porque o que faz uma pessoa ter intimidade com Deus é através da oração. Porque a oração é falar. A oração não é falar palavras bonitas, mas falar palavras da alma, a palavra que está dentro do seu coração. A oração, ela nos leva a ter ainda mais um temor no nosso coração. A oração nos faz ainda mais temermos mais a Deus e honrarmos o seu santo nome. Nós vemos isto, por isso que Davi foi segundo o coração de Deus, não por causa da sua aparência, mas porque tinha uma vida de oração. Por isso que o apóstolo Paulo recebia revelações profundas de Deus através da direção do Espírito Santo, é porque ele orava. Por isso que em Sansão o Senhor dava muitas vitórias a Sansão, não é porque ele era forte, é porque ele tinha o Espírito Santo, é porque ele orava. O segredo, meu irmão, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de comunhão com Deus. Ei, faz quanto tempo que você não ora? Muitas das vezes não é seus colegas que vão resolver o seu problema, rapaz. Não é esse seu colega que vai resolver o seu problema, moça. Ei, entra no teu quarto, feche a porta, que quem pode te ajudar é o Senhor Jesus. Quem pode resolver o que está na alma, somente o Senhor Jesus. Porque o homem, o médico, ele pode te ajudar no corpo físico, mas só Jesus é que pode cicatrizar a sua alma, a dor da sua alma, essa angústia, esse sofrimento, essa mágoa. Por isso que você tem que voltar para a oração, porque é através da oração que o Espírito Santo ele tem liberdade de agir dentro de você. É por isso que nós vemos que quando o Senhor dá a revelação para Jeremias ele vê um vaso, e o Senhor, ele era o oleiro. Significa dizer, nós somos o vaso e Deus é o oleiro. Quando uma pessoa ora, ela permite o oleiro, o Senhor, agir no seu vaso, agir no seu interior, tirando toda mágoa, tirando toda angústia, tirando toda tristeza. É por isso que essa depressão tem tentado contra a sua vida, é por isso que você só anda angustiado, é por isso que você só anda fraco na fé, é porque você tem deixado de orar, é porque você tem deixado, tentando resolver conforme o seu jeito, tentando resolver conforme a sua força. Ei, essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Deixa Deus agir na sua vida através da oração, através da oração. Nós vemos isso, meu irmão, aleluia. Quando Sansão, depois de uma grande guerra, ele estava cansado, desanimado, quase à beira da morte. A Bíblia mostra que Sansão então foi orar.
E quando Sansão clamou ao Senhor, o Senhor fez sair água da rocha e deu o livramento a Sansão. Sabe por quê? Porque enquanto você querer resolver do seu jeito, não vai dar certo. Enquanto você querer lutar com as suas forças, não vai dar certo. Mas quando você se humilhar, quando você voltar a orar, o Senhor vai jorrar água da rocha, porque o Espírito Santo está dizendo: ei, eu sei que você é fraco, mas eu sou a sua força. Eu sei que você está enfermo, mas eu sou a sua cura. Eu sou o que você precisa. Ei, talvez você está investindo em cigarro, mas o cigarro não preenche o seu coração. Talvez você está investindo nos vícios desse mundo, mas os vícios desse mundo não preenchem a sua alma. Sabe quem pode preencher dentro de você? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te preenche por dentro. Você precisa de Jesus. Você dependa de Jesus, porque Jesus é o oleiro e você é o vaso. Então volte a orar, volte a ter uma vida de oração, que o Senhor Jesus, Ele vai te honrar, Ele vai te dar vitória. Mas volte a ter uma vida de oração, volte a ter uma vida de comunhão com Deus através da oração. Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Faz quanto tempo que os seus olhos não derramam uma lágrima diante do altar? Lembra-te de quando o Espírito Santo ele te dava um abraço, você sentia o seu corpo todo arrepiando, o seu coração batendo forte. Era a presença de Deus te sustentando, dizendo: você não precisa de amigos, você não precisa de colegas, você só precisa da minha presença, você só precisa da minha presença, você só precisa da minha presença. Volte a orar, volte a orar, que Ele é o teu sustento, é a tua rocha, é o teu guia. Ele é o teu guia, Ele é a tua fortaleza. Volte a orar. O segredo da vitória é a oração. E o Senhor Jesus está dizendo: que saudade eu estou de você, dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. Já não dá para viver essa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seu trabalho, seus negócios, seu dinheiro, seu celular, seu Facebook é mais importante do que eu. Eu ouvia você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. E marquei esse dia para falar contigo, que é tempo de voltar e de se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Ei, o Senhor sente saudade de você. Volte para a presença de Deus. Volte a ter comunhão com Deus. Volte a desabafar com Deus.
abre a sua alma, se derrama diante do Senhor. Ele falou: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Volte a orar, volte a orar, volte a ter comunhão com Deus, e Ele te honrará na terra dos viventes. Toma posse do seu milagre, toma posse, receba o toque do Espírito Santo, receba o abraço do Espírito Santo, porque é Ele que está batendo no teu coração dizendo: eu sou teu sustento, eu sou tua força, eu sou teu guia, sou eu que te levanto, sou eu que te guardo, sou eu que guardo a tua saída, sou eu que guardo a tua entrada, sou eu que sou o teu melhor amigo, eu sou o teu Deus. Volte para a presença dEle, que Ele te honrará. Guarde essa palavra no seu coração, amém? Volte a orar e Jesus te recompensará. Aleluia.